Olá! Gratidão por esta abençoada oportunidade em que podemos estar juntos, ainda que virtualmente, estamos juntos. Talvez você esteja assistindo essa publicação hoje, dia 13 de março de 2022, ou vai assisti-la depois, em outro momento, acessando as redes sociais da nossa casa espírita, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, seja sozinho, com familiares, com amigos, seja numa roda de estudo. Enfim, que este estudo, que este breve momento possa levar até vocês um pouco do que eu alcancei ao estudar, possa levar a vocês serenidade, possa levar desejo em conhecer mais, em praticar os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. Enfim, que essas palavras sejam aquelas portadoras de muito amor, de gratidão, de confiança, da certeza de que está tudo certo, de que estamos sempre amparados, que o nosso Pai, através do seu Filho, dos mensageiros de luz, de Maria de Nazaré, do nosso anjo guardião, sempre está conosco. E todos eles sempre conosco estão. Eu sou a Eliana, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, SECA, que está situada na rua Arnaldo Magnicaro, 1370, Vila Campo Grande, Zona Sul de São Paulo. Convido você também para acessar as nossas redes sociais, como eu falei no começo, no Facebook ou no YouTube. Inscreva-se lá no canal, que o sininho vai tocar para você, avisando sempre que houver uma nova postagem. Na nossa rede social, em especial no Face, você também conta lá o cronograma da casa, como ela está funcionando, ela está aberta a receber todos e todas que lá chegarem. Temos as reuniões, temos assistência espiritual, temos assistência social, temos evangelização, temos o grupo de jovens, temos uma série de atividades. Será um prazer receber vocês lá. Convido vocês agora para uma pequena reflexão. Hoje com um livrinho Ainda Hoje, de Chico Xavier. Ao pé de cada coração desventurado, Jesus nos espera em silêncio. Lembremos daquela passagem do Evangelho em que o próprio Jesus disse: quando fizerem a um dos meus pequeninos, é a mim que fazem. Então, trabalhar, praticar na seara do bem é sempre um convite renovado, feito, refeito pelo Cristo. Se dizemos que conhecemos o Cristo, que aprendemos os seus ensinamentos, então todos nós somos chamados a trabalhar na seara do bem, a pôr o amor em movimento. Pensemos nisso. Depois dessa reflexão, convido você aí a fazer comigo a nossa prece inicial. Com a nossa mente serena, o nosso coração tranquilo, vamos buscando aí uma posição mais confortável, que nos deixe bem.
Vamos assim, se for possível, fechar os olhos para evitar distrações, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai. Pai amado Jesus, nós te agradecemos pela vida, pela oportunidade que temos de estar na carne e, mais uma vez, buscarmos a nossa evolução. Sabemos que tudo está certo, embora nem sempre nós agimos com esse conhecimento. Ajuda-nos na caminhada, auxilia-nos sempre, Senhor, como o Senhor tem feito, através dos teus mensageiros do amor e da luz, que sentindo este auxílio, a presença do nosso anjo guardião, nós nos mantenhamos em confiança, em fé e esperança. Nós apresentamos ao Senhor as nossas preocupações com as questões de saúde envolvendo esse momento de pandemia que ainda estamos passando. Apresentamos também essa situação de conflito que está ocorrendo lá no leste europeu, envolvendo especialmente 2 países, Rússia e Ucrânia, e outros que podem também ter alguma participação aí neste conflito. Nós pedimos o auxílio, o teu auxílio que não tarda, que é amoroso, que é sempre presente, pelas populações que sofrem, que estão nesse momento perdidas aí neste conflito, que estão sem lar, sem alimento, que estão em dificuldades. Manda, Senhor, os teus mensageiros de amor e de luz por estes teus filhos e também por estes governantes, pelas pessoas que ocupam o poder, para que possam ser tocadas também em seu íntimo e repensando os seus atos. Nós colocamos o nosso país, as suas autoridades, os que ocupam o poder, os que têm a condição de fazer algo em benefício dos menos favorecidos, para que sejam também tocados pelo teu grande amor. Colocamos as nossas famílias, os nossos amigos, enfim, a cada um de nós. E pedimos o auxílio para a boa compreensão e para a boa prática daquilo que vamos estudar hoje. E assim, com muito amor no coração, com a mente serena e tranquila, nós vamos fazer a prece que o Senhor nos ensinou, pedindo licença para iniciar o estudo do dia de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem de devido. E não nos deixeis cair em tentação e erros, mas livra-nos, Senhor, do mal que ainda persiste. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, a Maria de Nazaré e a toda a espiritualidade que sempre conosco está. E assim, neste clima sereno, neste clima de confiança, de esperança, nós iniciamos o nosso estudo. Nós continuamos estudando
o Livro dos Espíritos. Esta é uma das edições. Nós estamos estudando a primeira parte, que trata das causas primeiras, e na segunda parte nós temos o mundo espírita ou mundo dos espíritos. Melhor dizendo, nós já estudamos, a primeira parte e agora estamos na segunda parte, mundo espírita ou mundo dos espíritos. Nesta segunda parte, nós estamos estudando sobre os espíritos. O item de hoje vai ser hierarquia no mundo espiritual. As questões vão ser as de número 96, 97, 98 e 99. Hierarquia, estrutura, classificação, estratificação. Pois é. Como se classifica, ou como se classificam, melhor dizendo, os espíritos? A gente pensa numa hierarquia somente para os encarnados? Ou somente para os desencarnados? Ou para os dois? Como saber a qual grupo eu que estou encarnado pertenço? Tenho pistas para isso? Será que uma autoanálise ajudaria a eu entender ou compreender em que pé anda a minha evolução? Isto é importante ou não? Conhecer isso me ajuda na caminhada? Como? Estas são algumas questões que eu espero que, à medida que a gente vá fazendo o estudo, a gente possa responder juntamente com a espiritualidade. Para iniciar, eu começo então com a questão 96. Kardec apresenta assim a espiritualidade. Os espíritos são todos iguais ou existe entre eles alguma hierarquia? A espiritualidade responde: eles pertencem a diferentes grupos, conforme o grau de perfeição a que tenham alcançado. Pois é, são diferentes grupos. Se são grupos, estes grupos sendo formados por individualidades, nós já podemos pensar que há também dentro de cada grupo diferentes processos, diferentes caminhadas, já que são individualidades e que cada uma dessas individualidades tem o seu momento de despertar. Então, alcançar um grau de perfeição leva um tempo e esse tempo age, mas cada um no seu momento e no seu percurso. Uns mais rapidamente, outros mais devagar, uns que precisam de um empurrãozinho para caminhar mais rápido, mas todos sendo observados e contando com o acompanhamento de Deus nosso Pai. E nesta observação, à medida que usam seu livre-arbítrio, escolhem caminhos, escolhem ou a porta estreita ou a porta larga, vão alcançando o seu maior ou menor merecimento. A cada um caberá então conforme as suas escolhas. Já houve estudos aí da ciência mostrando que não há grandes diferenças em relação aos corpos físicos e nem mesmo em relação à genética. Há estudos que mostram isso. Mas se formos olhar para este espírito numa condição de encarnado, ele que é corpo físico, perispírito e espírito,
uma vez que nos corpos físicos não há uma diferença grandiosa ou maior, considerados que são corpos humanos vivendo neste globo planeta Terra, em relação aos espíritos, podemos observar essas diferenças. As individualidades, como eu disse, pois são vidas diferentes, percursos diferentes, existências mais ou menos, muitas ou poucas diferentes, mas em todas houve a assistência do nosso Pai. A justiça divina nunca falhou e na consciência de cada um está gravada a consciência de Deus e as leis divinas. O conhecimento do amor de Deus está gravado. E a cada um, Deus favorece com escolas, com percursos que são verdadeiras escolas. Cada um vai recebendo aquilo que precisa para avançar, pois todos estão destinados à perfeição. O olhar e o tratamento, o acompanhamento de Deus é individualizado, pois cada um constrói a sua própria história. Muitas vezes, quando relutamos e não caminhamos adequadamente, a dor nos aparece ali como uma professora mais brava, mais severa, para que a gente possa caminhar, melhorar, avançar. E Miramês ainda diz assim, olha que bonito. A Terra está passando uma fase dolorosa. Um dia todos seremos iguais como aqueles que já atingiram a pureza, a perfeição. Por mais que a gente ache que está difícil, que as coisas não avançam, que mais dificuldades estão chegando, o Espírito de Miramês nos traz esta palavra de fé e esperança. Um dia seremos todos iguais como aqueles que já atingiram a pureza e a perfeição. Que assim seja, né? Confiemos e façamos a nossa parte. Questão 97. Existe um número determinado de graus de perfeição entre os espíritos? O que você acha? Tem um número determinado de graus de perfeição ou não? A espiritualidade respondeu a Kardec. O número é ilimitado. O número de graus é ilimitado, gente. Porque não há entre esses grupos uma linha traçada como demarcação rígida. Assim, as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas à vontade. Entretanto, considerando as características gerais dos espíritos, podemos dividi-las em 3 grupos principais. Primeiro grupo, espíritos puros, aqueles que atingiram a perfeição. Segundo grupo, espíritos bons, aqueles que estão no meio da escala. O desejo de fazer o bem é a sua preocupação. Terceiro grupo, espíritos imperfeitos, são aqueles que estão na parte inferior da escala. Caracterizam-se pela ignorância, desejo de fazer o mal e por todas as más paixões que retardam o seu progresso. Então, retomando, né? As ordens são ilimitadas, não tem uma demarcação entre elas, né? E o que a gente pode ter aqui, que a espiritualidade nos diz, é que considerando as características gerais, nós poderíamos reduzi-las ou simplificá-las, ou didaticamente estudar, enfim, do ponto de vista de 3 ordens. A primeira ordem, que é a dos espíritos puros, aqueles que já alcançaram a perfeição máxima. Esses aí, gente, nem precisam mais encarnar. Já alcançaram a perfeição, estão na espiritualidade, no plano espiritual, trabalhando, né? Cumprindo os desígnios do nosso Pai. A segunda ordem, que está ali no meio da escala, eles não são puros ainda,
mas também não são maus. Por quê? Porque eles já alcançaram o nível de espíritos bons. Eles têm como maior preocupação fazer o bem. Para eles, o bem, o desejo do bem predomina. E na terceira parte, nós temos aqueles que são os imperfeitos, né? Ainda não alcançaram a preocupação maior em fazer o bem. Pelo contrário, predomina neles o desejo do mal, né? As paixões ainda estão muito fortes neles, as paixões más. E isso tudo vai retardando o progresso, né? Então, ainda que nesses grupos os espíritos estejam, né, com uma característica comum dos puros, dos bons, dos imperfeitos, dentro aí de cada grupo a gente vai encontrar traços de diferença, porque, gente, são individualidades, né? E a gente tem que lembrar que alcançar a perfeição é alcançar a perfeição diante daquilo que o homem, né, pensa como perfeição. E ainda não é uma perfeição daquelas diante de Deus, porque perfeito, 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 gente, somente Deus, né? E alcançar essa perfeição é algo demorado. Nós temos aí aquele que nos ensinou o caminho para essa perfeição, para a gente alcançar o nosso modelo e guia, que é Jesus. Ele que é caminho, verdade e vida, mas o trabalho é nosso. E a gente precisa deixar claro que enquanto a gente precisa encarnar, nós ainda não alcançamos a perfeição, né? Agora, preocupar-se com essa escala, com essa classificação. Será que eu sou espírito perfeito? Será que eu sou o espírito bom? Será que eu estou na dos imperfeitos? Onde será que eu estou? Analisando, fazendo uma alta análise das nossas características, nós temos aí, a gente com a gente mesmo, nós e nós no espelho da vida, da alma, nós sabemos bem se estamos ainda com imperfeições a superar, melhorar, ou se já avançamos mais para o lado do bem, da bondade, e ela predomina em nós, enfim. A gente sabe. Agora, mais do que querer entender em qual ordem eu tô, qual que eu pertenço, né? O mais importante, gente, é o nosso investimento, a nossa autoeducação, a nossa reforma íntima, e que essa autoeducação e essa reforma nos leve a vivenciar o Evangelho. Estar nessa ou naquela ordem será uma consequência dos atos e das escolhas que nós tivermos. Então, o importante mesmo é trabalhar. Bom, e esse é o nosso desafio. Questão 98. Os espíritos do segundo grupo, que são os espíritos bons, lembra? Têm apenas o desejo de fazer o bem ou também podem praticá-lo? Importante. Só ter o desejo é uma coisa. E ter condições, e ter a vontade, e ter a iniciativa de. Opa, aí a espiritualidade responde para o Kardec. Podem praticá-lo segundo o grau de perfeição a que cada um chegou. Uns possuem o conhecimento, outros a sabedoria e a bondade, mas todos ainda têm provas a suportar. Então, conforme o grau, né, de perfeição que esses espíritos bons alcançaram, é que vai estar a condição deles praticarem esse bem que já predomina neles. E aí uns são caracterizados porque alcançaram mais na área do conhecimento, outras em relação à sabedoria, outros em relação à ciência, outros em relação à bondade, mas o importante, ainda que sejam espíritos bons, encarnados ou desencarnados, eles têm ainda provas a superar.
precisam continuar fazendo o seu esforço contínuo para melhorar, para alcançar a libertação, para alcançar a condição de espírito puro. Isso vai levar um tempo, não é da noite para o dia, né? E a natureza, né, que revela-nos Deus, ela nos auxilia nesse processo. A perfeição, ela vai se dar quando a alma conhecer todas as coisas, em termos de quê? De amor, de sabedoria, de domínio das emoções. E aí, nosso Pai vai nos dar como prêmio a tranquilidade de consciência e esse alcançar da perfeição, da pureza espiritual. É interessante lembrar que Miramês, o espírito de Miramês, nos diz que a Terra, ela está cheia de espíritos da terceira ordem. Sabe os imperfeitos? Mas também ela tem bastante espíritos da segunda ordem. E vão e vêm os espíritos de primeira ordem, os imperfeitos. E esses aí necessitam muito ainda da misericórdia e bênção de Deus. E nós, onde quer que estejamos, a nós não cabe julgar este ou aquele, se está bem, se está mal. A questão nossa é conosco mesmo. Como dizia Joana de Ângeles, o nosso maior desafio é conosco mesmo, é conhecer a nós mesmos, é driblar as nossas imperfeições. Então, que a gente não esmoreça e caminhe nesse sentido. É a forja do tempo que vai nos auxiliar, né? E as bênçãos que a dor traz, que vão nos auxiliar a alcançar essa perfeição. Cristo é o nosso auxiliar, que nunca desiste de nós e nos ajuda. E é importante lembrar, isso aqui também é belíssimo, belíssimo, né? Que o espírito de Miramês nos traz numa das suas mensagens. Muitas catástrofes têm sido adiadas por causa de alguns que estão aprendendo a amar e estão exercitando a caridade. Então, irmãos e irmãs, não percamos, não perdamos, não percamos, não temos que perder, melhor dizendo, melhor assim, não podemos perder a confiança. Olha só, Deus releva, enxerga o nosso esforço, o nosso empenho, a nossa mudança, a nossa transformação. Continuemos buscando, porque enquanto houver uma luz acesa, essa luz fará clarão nas trevas e vai afastar as discórdias. Espíritos bons, encarnados ou desencarnados, eles vão se tornando melhor e vão nos auxiliando também na manutenção do equilíbrio, na conquista do amor verdadeiro. E assim, nós chegamos à questão 99. Os espíritos do terceiro grupo são todos essencialmente maus? Será? Não. Existem aqueles que não fazem nem bem nem mal. Outros, ao contrário, se satisfazem no mal e se alegram quando encontram ocasião de praticá-lo. Existem ainda os espíritos levianos ou irresponsáveis, mais brincalhões do que maus, que se satisfazem mais na malícia do que na maldade e que encontram mais prazer em mistificar e causar pequenos contratempos com os quais se divertem. Bom, gente, esse grupo, o terceiro grupo, o grupo dos espíritos imperfeitos, é interessante a gente ver que há aqueles que não fazem o bem nem o mal. E a gente já tem estudado, já tem lido que não adianta não fazer o mal. É imprescindível praticar o bem. Não podemos ficar ali parados, estagnados, sem fazer a nossa parte. Esses espíritos imperfeitos têm diversas características, é a brincadeira, é
a piléria, o ser leviano, o ser irresponsável naquilo que trazem, nas suas comunicações. E muitos deles, né, acabam estando, esses espíritos imperfeitos, nos meios aí que convivem conosco, no meio da política, no meio da ciência, no meio da religião, trazendo aí, enquanto encarnados, discussões, dificuldades, muitas vezes estão nos seios das famílias e trazendo toda a ordem de dificuldade. Mas se Deus permite que eles encarnem junto conosco, é porque eles precisam do nosso auxílio, da nossa ajuda. E se nós, porventura, formos um deles, nós precisamos da convivência com os demais para aprendermos. E a misericórdia divina e o acolhimento de Deus, que também sempre com todos está, para que a gente alcance um outro patamar. É importante também conhecer essas ordens dos espíritos, né? Essa classificação, essa hierarquia, porque na condição de médium, que todos nós somos, como dizia Kardec, em maior ou menor grau, né? Com diferentes tipos de manifestações, à medida que nós vamos caminhando, nós vamos aprendendo a discernir os espíritos que conosco, porventura, queiram se comunicar. E vamos sabendo separar se são comunicações confiáveis ou não, se de repente são de espíritos que ainda não avançaram muito, que ainda são imperfeitos, que podem estar querendo até se aproveitar de uma situação e passar alguma mensagem, comunicação, enfim, que não seja assim de todo, né, ou nada confiável. Então é importante a gente conhecer, saber, trazer para os nossos lares o culto do Evangelho, que é ponto de luz em cada lar, em cada família, para também estarmos numa sintonia melhor e elevada, para afastarmos, né, da nossa, de sermos nós influenciados por esses espíritos que ainda não têm um grau evolutivo maior. Então, que possamos orar e vigiar, né, discernir, ser também caridosos, misericordiosos com os que precisam. E na prece, que nós possamos também renovar os nossos pensamentos por nós todos, por estes espíritos que ainda não avançaram e não evoluíram, que eles também alcancem a luz. Irmãos e irmãs, esse foi o estudo de hoje. Eu estou muito grata por ter estado com vocês. Que Deus continue abençoando a todos nós. E até a nossa próxima oportunidade. Um grande abraço, fiquem bem.